Sabe, existe um tipo de líder que não nasce pronto. Pelo contrário, ele é moldado ali no meio do medo, da dúvida, no olho do furacão. E hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Gideão. É uma narrativa impressionante sobre como a liderança pode brotar do lugar mais inesperado e justo no momento mais sombrio de todos. E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente esta: como é que uma pessoa comum, alguém que se esconde de medo, pode se transformar no herói que vai libertar uma nação inteira? Essa virada de chave é o que torna a história de Gideão tão atual. É uma jornada que, de certa forma, fala muito com a gente. Mas olha, para a gente entender de verdade o herói, primeiro a gente precisa sentir o peso do mundo em que ele vivia. A situação não era só difícil, não. Era um cenário de desespero total. Vamos entrar um pouco nessa realidade brutal que era Israel sob o domínio dos midianitas. Sete longos, intermináveis anos. Vamos parar para pensar no que isso significa. Não é um probleminha passageiro, sabe? É uma geração inteira que nasceu e cresceu conhecendo só o medo, a fome e aquela sensação horrível de que o amanhã poderia não chegar. A crueldade dos midianitas era friamente calculada. Eles não queriam só dominar, eles queriam quebrar o espírito do povo. E como a gente vê aqui, eles atacavam direto na fonte da vida, a comida. Imagina só, trabalhar a terra o ano inteiro para depois ver uma multidão de invasores chegar como gafanhotos, destruir toda a sua colheita e ainda levar seus animais. O resultado, uma pobreza extrema, tão extrema que o único refúgio era viver em cavernas, como se tivessem voltado à pré-história. E é exatamente nesse cenário de escuridão, de medo, que a história nos apresenta o seu protagonista. Mas a gente não encontra ele num campo de batalha, não, nem num palácio. A gente encontra Gideão num esconderijo, que era, na verdade, o lugar que melhor definia a vida de todo o seu povo. Esse detalhe aqui é crucial. Gideão está malhando trigo. Onde? Não numa era, a céu aberto, como seria o normal, mas num lagar. Um buraco na rocha usado para espremer uvas. É um lugar apertado, um símbolo perfeito da condição dele. Ele está literalmente num buraco, escondendo migalhas para sobreviver. Esse é o nosso futuro libertador. Um homem definido, naquele momento, pelo medo. E é aí, nesse exato momento de fraqueza, que o extraordinário acontece. Uma figura celestial aparece e o cumprimenta com as palavras mais improváveis que se possa imaginar. Homem valoroso. Pensa no choque. Para um cara encolhido num buraco, essa saudação não era um elogio. Devia soar como uma ironia, uma piada de mau gosto. E aqui a gente chega no coração do conflito do Gideão, que está perfeitamente resumido nesta comparação. De um lado, a visão de Deus, homem valoroso. Do outro, a imagem que ele mesmo tinha de si, o menor na casa do meu pai. É, no fundo, a eterna batalha entre o nosso potencial e a forma como a gente se enxerga. E como é que Gideão reage a esse chamado épico? Ele aceita na hora? Longe disso. Ele hesita, ele questiona, ele tenta até dar para trás. E é exatamente essa reação que o torna tão real, tão humano pra gente. Dá para sentir o peso nessas palavras, né? Isso aqui não é falsa modéstia. Para ele, essa era a mais pura verdade. Ele está basicamente dizendo: olha, a minha família é a mais insignificante de todas, e dentro dessa família, eu sou o último, o Zé Ninguém. Ele não se via só com a autoestima baixa, não. Ele se via no ponto mais baixo possível da estrutura social e familiar. E aqui está o ponto da virada. A resposta divina não diz que a realidade do Gideão está errada. Não diz que é isso, você é forte. Pelo contrário, a resposta muda completamente as regras do jogo. A garantia de sucesso não estava na força de Gideão, mas na promessa que veio junto. Eu estarei com você. E essa promessa é colocada à prova imediatamente. Gideão recebe sua primeira missão, uma tarefa bem pública, perigosíssima, que vai forçar ele a sair da sua dúvida particular para um ato de coragem que todo mundo ia ver. A missão não era só difícil, era um ato de traição aos olhos da comunidade. Ele tinha que derrubar o altar de Baal, um deus pagão que pertencia, veja só, ao próprio pai dele, e depois destruir o bosque sagrado que ficava em volta. Era uma afronta direta à sua família, à sua cidade, uma declaração de guerra espiritual e cultural. E agora vem um detalhe que eu acho simplesmente fascinante. Ele obedeceu, mas o medo não sumiu como num passe de mágica. Ele cumpriu a missão de noite, escondido,
Por quê? Porque ele estava morrendo de medo da reação da família e do pessoal da cidade. E isso nos mostra algo fundamental. Coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. Mesmo depois desse primeiro ato de coragem, a dúvida ainda estava lá, falando alto. Antes de arriscar a vida de uma nação inteira, Gedeão sentiu que precisava de mais uma prova. Ele decide, então, testar o divino, pedindo por sinais que fossem sobrenaturais. E quem é que nunca se sentiu assim? Quando o desafio é grande demais, quando a responsabilidade parece esmagadora, a gente busca um sinal, uma confirmação, qualquer coisa. Gideão precisava de uma prova que não deixasse nenhuma, mas nenhuma, sombrinha de dúvida. Então, ele propõe 2 testes que desafiam completamente as leis da natureza. Primeiro, ele pede que um novelo de lã fique encharcado de orvalho durante a noite, mas que o chão em volta fique totalmente seco. E o impossível acontece. Mas isso não bastou. Ele ainda ousa pedir o exato oposto, que a lã fique sequinha e que só o chão em volta amanheça molhado. E a resposta é simples e poderosa. Deus atende ao pedido dele. As 2 provas impossíveis se concretizam. E naquele momento as dúvidas de Gideão finalmente se calam. O fazendeiro medroso estava pronto para se tornar um líder. A jornada de Gedeão, sabe, do buraco do lagar até o campo de batalha, nos deixa com uma pergunta muito poderosa. Talvez a verdadeira força não seja nunca ter medo ou nunca duvidar. Talvez a força mais autêntica seja simplesmente ter a coragem de agir apesar deles, de dar aquele primeiro passo, mesmo quando tudo dentro da gente grita pra gente ficar escondido.